Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo parlamentar nas novas instalações da Rede Alesp aqui na Assembleia Legislativa. E a minha convidada de hoje é a deputada Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda à nossa nova casa. Obrigada, Guga. Eu agradeço muito a oportunidade de estar gravando pela primeira vez nos novos estúdios da Rede Alesp, aliás, muito bem feitos, muito acolhedores, e eu estou feliz de estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Deputada, aproveitar e fazer um balanço do seu mandato, né? Seu primeiro mandato, a senhora assumiu aqui na casa nesta legislatura. Vamos começar falando um pouquinho das suas bandeiras de mandato, dando um breve resumo para o nosso telespectador, e a gente entra de forma mais específica. A senhora já tem leis aprovadas na casa, também já teve funções importantíssimas nesse período de mandato, e nós vamos resumir tudo neste programa. Mas primeiro, deputada Damares Moura, quais são as suas bandeiras do seu mandato? Bem, eu venho para o parlamento com propósitos muito claros. E, claro, resultado de uma luta, de um ativismo, de um voluntariado que já está aí próximo de 2 décadas em defesa da liberdade religiosa para todos. E a face contrária da liberdade religiosa é a intolerância religiosa. Portanto, promover liberdade religiosa é também combater intolerância religiosa. Né? E a outra bandeira, Guga, são 2, que eu sou expoente delas aqui no parlamento, é o combate à violência doméstica e nas relações intrafamiliares. E isso, naturalmente, com ênfase naqueles que são mais vulneráveis a essa violência. Mulheres, crianças e adolescentes, idosos, que são vítimas recorrentes da violência doméstica nas relações intrafamiliares. Agora, deputada, a senhora tocou num ponto importantíssimo, e da proteção, né, da mulher, na luta aí contra a violência contra a mulher. A senhora teve a sua primeira lei, que é a Lei Quebrando o Silêncio. Explica um pouco para nós como ela funciona, como que partiu essa iniciativa. Era um sonho antigo, até porque eu sou apoiadora e muito ativa na campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista, mas que não tem nenhum cunho religioso. É uma campanha de utilidade pública para prevenção e conscientização sobre violência doméstica. Né? E como eu venho apoiando a campanha há muito mais de 1 década e atuando nela anualmente, claro que vir para o parlamento tem um significado importante para dar visibilidade a uma campanha que eu acredito nela. E eu estou convicta, Guga, que a campanha Quebrando o Silêncio já salvou, nos seus 17 anos de existência, especialmente em toda a América do Sul, que é onde ela acontece com mais força nos países da América do Sul, já salvou um sem número de vidas. Nós nunca saberemos contabilizar quantas pessoas tiveram salvaguardadas sua vida, sua segurança, sua dignidade por meio da campanha Quebrando o Silêncio. Então, o meu primeiro projeto de lei proposto foi para instituir no calendário oficial do Estado de São Paulo o Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que já acontece no 4º sábado do mês de agosto, e nós mantivemos essa data no projeto de lei. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pelo governador num ato no Palácio dos Bandeirantes, tamanho significado que ela representa na luta, no combate à violência doméstica e familiar, não é? E esta lei, ela significa mais visibilidade para a campanha, porque as pessoas se indagam, por que ter um projeto de lei para instituir o dia disto ou o dia daquilo? No meu caso, eu estou convicta que ter uma data oficial no calendário de São Paulo, não é, para a campanha Quebrando o Silêncio, dá visibilidade, mais visibilidade. É o que nós queremos, que essa campanha cada vez mais ocupe espaços e quando ela acontece, que ela tenha esta relevância, não é, para o Estado, para o governo e para a sociedade.
Ora, deputada, então essa foi a sua primeira lei, né? Qual que é a data que ficou marcada como a Semana do Quebrando o Silêncio? É o quarto sábado do mês de agosto. O quarto sábado ele pode coincidir com um dia do mês e no ano seguinte outro dia do mês. Exato. Como já era a data da campanha, já é a data da campanha da Igreja Adventista, nós mantivemos o quarto sábado do mês de agosto pela tradição de realizações de ações públicas por todo o estado de São Paulo. Então nós mantivemos esta data que agora oficialmente consta do calendário do estado de São Paulo. Agora, deputada, dentro disso, né, do combate aí à violência contra a mulher, a senhora teve participação efetiva numa das CPIs da casa no ano de 2020, que é exatamente a CPI da violência sexual contra estudantes universitárias. Eu quero que a senhora fale desta CPI, na qual a senhora comandou os trabalhos, né? Guga, talvez essa tenha sido uma das atuações mais extraordinárias que eu tive aqui no parlamento. Primeiro, a honra de ter sido eleita pelos meus pares desta CPI parlamentar de inquérito como presidente da CPI. E eu me senti apta a presidi-la exatamente porque já trago comigo, não é, uma atuação muito intensa no combate à violência contra a mulher. É claro que essa CPI ela teve uma ênfase, não é? Ela teve um enfoque específico que é combater violência contra mulheres nas universidades. Esse é um problema silencioso e desafiador que ainda não tem um olhar cuidadoso, um olhar mais intenso sobre este assunto. Nós investigamos a violência sexual contra mulheres nas universidades de São Paulo no último ano. E para isto, Guga, nós ouvimos todas as grandes universidades públicas e privadas do estado de São Paulo, nós ouvimos nesses últimos 6 meses, ouvimos os seus reitores, né? Ouvimos outros gestores ligados às ouvidorias, né? Ouvimos alunas que são ligadas aos coletivos de estudantes, ouvimos Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ouvimos a Secretaria da Justiça, tentamos ter a visão mais clara possível do tamanho do problema e aonde ele está, especialmente o que deve ser feito para um enfrentamento mais adequado, não é? E que responda à altura da gravidade da violação, não é? A estas mulheres. Bem, nós acabamos, não é, de entregar o relatório final dos trabalhos da CPI. Neste relatório, nós tivemos boas surpresas, viu, Guga? A gente tem que reconhecer as boas práticas que estão sendo promovidas pelo Estado. E foi surpreendente constatarmos que todas as universidades que nós ouvimos, e não era possível ouvirmos todas as que existem no Estado, até porque é um trabalho por amostragem, não é? Não era possível, o tempo não nos permitia ouvir todas. Mas tivemos a grata surpresa de identificarmos boas práticas. Prática de prevenção, prática de conscientização, de acolhimento, de atendimento, né? De ouvidorias, mas ainda identificamos que é preciso estabelecer outros parâmetros ainda mais fortes, não é, de contenção dessa violência, mas voltado para a prevenção e para o acolhimento das vítimas, não é? Nós ainda sentimos falta de ambientes que sejam efetivamente seguros para a vítima contar. Mas isso não é um problema das universidades. Criar ambientes seguros para que a vítima rompa o silêncio é o maior desafio. De qualquer forma, foi gratificante nós identificarmos as boas práticas. Todas as universidades ouvidas, elas têm um trabalho direcionado para combater a violência contra mulheres e, no nosso caso, era a violência sexual, que é uma dimensão da violência contra a mulher. Então, a satisfação de fazer este trabalho foi, para mim, foi marcante para o meu mandato. Lidar com um tema com o qual eu já me relaciono e que agora podemos ter visão mais clara e apontamos do relatório tudo aquilo que nós identificamos de bom e que pode ser melhorado, nós apontamos
E deste relatório nasceram 3 projetos de lei sugeridos por nós, membros da CPI, para que sejam propostos como resultado do trabalho da CPI para nós avançarmos na garantia do direito das mulheres nas universidades. Interessante. Acima de tudo, fica um legado, né, dessa CPI e com certeza o parlamento vai aprovar essas leis aí muito em breve, sem dúvida nenhuma. Agora, deputada, também no início, na primeira fase de mandato, a senhora já foi relatora aí da LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu quero que a senhora conte essa experiência também para nós. Essa experiência foi muito desafiadora, porque o orçamento do Estado de São Paulo, você imagina, não é tudo quanto envolve esta dimensão que é a sustentação do Estado, o seu orçamento. A experiência foi riquíssima porque eu pude mergulhar e conhecer de uma forma profunda o orçamento de São Paulo, não é, na relatoria da lei que estabelece as diretrizes orçamentárias. Nós vamos votar a LOA, que é a lei orçamentária. Essas são as diretrizes que este orçamento deverá seguir, não é? Então, Guga, eu acho que foi primeiro um privilégio, não é, deputada de primeiro mandato, e ainda com tão pouco tempo no exercício deste mandato, ter sido escolhida, são 4 deputados em 4 anos que são escolhidos para se desincumbir desta tarefa, que é desafiadora, complexa, não é? E eu tive muitas reuniões com técnicos, pessoas qualificadíssimas para esta compreensão e para a construção deste relatório, não é, que eu tive a honra de tê-lo aprovado, não é, por maioria da Assembleia Legislativa e que naturalmente agora vai ser uma baliza para aquilo que nós vamos realizar no orçamento de São Paulo. Foi rico, foi honroso esta escolha, não é, para ser a relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo. Agora, deputada, outro fato interessante do seu mandato é através de emendas, indicações, a senhora já pôde aí trabalhar e ajudar quantos municípios no estado? Essa é outra dimensão do meu mandato que me toca, porque as pessoas moram nos municípios. Nós somos um estado da federação, mas onde estão as pessoas? Elas estão nos municípios. E é lá que estão os problemas, os desafios, os impactos, especialmente neste momento. Impactos econômicos, impactos sociais, resultantes de um grave problema de saúde pública. E, Guga, eu pude encaminhar, especialmente para a área da saúde, não é? Fazer indicações de recursos, emendas, não é? E, bem como, por meio do governo do Estado, encaminhar respiradores, que são equipamentos importantíssimos, para mais de 100 municípios. Esse também foi um resultado do qual eu posso me orgulhar no meu mandato, de que lá no interior do Estado, não é, pessoas que são aquelas que precisam da nossa mão, né, pessoas foram beneficiadas efetivamente com aquilo que nós pudemos, por meio do governo do Estado, encaminhar de recursos e de melhorias para estes municípios. Agora, deputada, é importante também a gente fazer um retrospecto, né? Uma das principais bandeiras do seu mandato, aliás, a senhora é referência no tema, é a liberdade religiosa. Eu gostaria de fazer um apanhado agora para todos os nossos telespectadores de tudo que a senhora já fez em relação à liberdade religiosa neste mandato, falar dos eventos, falar também da Semana da Liberdade Religiosa e acabar com a lei, né, a lei estadual da liberdade religiosa. Então eu quero que a senhora conte para o nosso telespectador sobre o seu trabalho neste tema, que é uma bandeira do seu mandato, e a senhora, como eu já disse, é referência no estado de São Paulo e até no Brasil em relação à liberdade religiosa, deputada. Guga, a liberdade religiosa é direito fundamental. É a mãe de todas as liberdades. Há liberdades que nos são tiradas. A liberdade de consciência e de crença não pode ser tirada de nenhum de nós, até porque tem natureza subjetiva. Quem pode nos tirar a liberdade de crer? Portanto, quem disse isso, inclusive, foi Rui Barbosa, o grande jurista,
Rui Barbosa. É a mãe de todas as liberdades. E é um direito muito caro à dignidade das pessoas. E no Brasil, especialmente, onde mais de 80% da população é religiosa. Portanto, é um direito que alcança muitas pessoas. E o direito de não crer também, ele é garantido pela liberdade religiosa. Bem, então talvez as ações mais significativas tenham sido as semanas estaduais de liberdade religiosa, que nós promovemos no primeiro ano de mandato e no segundo ano de mandato, sendo que a segunda semana, no segundo ano de mandato, ela foi atípica, porque foi a primeira sessão solene para coroar a semana virtual online da história da Assembleia Legislativa, aliás, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Foi extraordinário. Nós chegamos a alcançar, Guga, no último ano, com todas as ações da semana estadual, mais de 80 mil pessoas, que passamos a semana inteira realizando eventos educativos de prevenção, reunindo ativistas, inclusive as maiores autoridades em liberdade religiosa do mundo, participaram conosco virtualmente dessa sessão solene que a Rede Alesp transmitiu, né? Então foi uma semana para sacudir São Paulo e dizer que a liberdade religiosa importa para todos, não é? E nesta semana nós ainda realizamos, além de simpósios, nós tentamos, Guga, fazer uma identificação de todas as organizações do Estado de São Paulo que estão defendendo liberdade religiosa, para trabalharmos em rede. E fizemos um simpósio que 12 organizações, inclusive internacionais, não apenas do Estado de São Paulo, subscreveram juntamente conosco uma carta se colocando à disposição para apoiar a liberdade religiosa em São Paulo e para fazermos esse trabalho em rede de prevenção, de educação, inclusive de atendimento para a cessação de condutas intolerantes. E, Guga, só para acrescentar aqui dentro da liberdade religiosa, nós criei por meio do meu mandato a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. É uma frente parlamentar ativa, através da qual nós estamos expandindo para todo o Estado comitês regionais para promover a liberdade religiosa. Através da frente parlamentar, nós estamos estabelecendo pontos de apoio em todo o Estado, para que a gente envolva a população paulista neste propósito de erradicarmos a intolerância religiosa. E, claro, o que coroa todo esse trabalho que eu estou resumindo aqui com as Semanas da Liberdade Religiosa, com a Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa, com os comitês regionais, é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que foi proposta também no início do meu mandato, mas que só agora... Recentemente sancionada pelo governador João Dória, né? Não, está indo para a sanção. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa há 2 ou 3 semanas atrás. É uma lei, Guga, que nós já... pela pesquisa e experiência que temos, é a lei mais inclusiva, é a lei mais ampla do Brasil para garantir o exercício da liberdade religiosa. São 83 artigos, garantindo o direito nas mais diversas relações de convivência humana, relações de trabalho, relações estudantis, escolas militares e outros espaços em que as pessoas convivem e atuam, para que onde quer que elas estejam, o exercício da sua liberdade religiosa esteja garantido, porque ele tem que ser inviolável. Portanto, inclusive, Guga, internacionalmente, porque nós acompanhamos as atividades legislativas ao redor do mundo para garantir liberdade religiosa, nos parece que esta foi a legislação mais completa existente hoje, já aprovada pela Assembleia Legislativa e indo para a sanção do governador, que nós temos uma expectativa positiva de que ela será sancionada. É um marco histórico para a liberdade religiosa no Estado de São Paulo, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. E ela é resultado de muitas mãos. Foi uma escuta ampla de religiosos, inclusive na Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa. Agora, deputada Damares Moura, estamos começando um novo ano. O que nós podemos esperar do seu mandato no ano de 2021? Quais as perspectivas? E eu quero que também, nos momentos finais que nós já estamos chegando no nosso programa, a senhora deixe aí uma mensagem
para o nosso telespectador de esperança desse novo ano que nós entramos? A palavra esperança, Guga, nós temos que viver fundados na esperança de dias melhores. Agora, é claro que para termos esperança, nós precisamos ser agentes de transformação. Eu não consigo acreditar em vidas sem propósito e que aonde estivermos, precisamos agir em favor do outro. Então, as palavras são serviço, servir, dá propósito à vida. Não é? Esperança, a esperança nasce do serviço. Não é? Quando nós estamos acolhendo, servindo, ajudando, sendo solidários, fraternos, igualitários, nós estamos transformando a sociedade e fazendo com que as pessoas tenham esperança. E claro, para o ano que vem, nós temos que seguir na busca da aprovação de projetos de lei que já estão propostos por mim, que ampliam a rede de proteção das mulheres, em delegacias, em unidades de saúde, postos de trabalho. Nós temos pelo menos 3 legislações voltadas para a saúde, segurança e postos de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. Sem contar o meu último projeto de lei, que é para capacitar crianças nas escolas a identificarem abuso sexual. Isso, para mim, vai ser uma grande prioridade no próximo ano, aprovarmos essa legislação que capacita crianças a sozinhas identificarem se estão sendo vítimas de abuso sexual que vitima milhares das nossas crianças no Brasil. Muito interessante isso, né, deputada? E qual que é a essência? É uma matéria? Vai ser ensinado nas escolas? Essa é a sua proposta? É uma boa pergunta, Guga. O projeto propõe que professores, não vamos criar estruturas novas, mas tem que ser identificado o professor que ministra determinado conteúdo que vai agregar. Ele vai ser capacitado, o projeto de lei propõe que ele seja capacitado a ministrar esse treinamento com linguagem adequada para cada nível de escolaridade, não é? Porque as crianças não denunciam porque não sabem que estão sendo vítimas. E elas precisam, de forma adequada, serem treinadas e capacitadas a fazer essa identificação e contar para alguém. Isso, para mim, é prioridade, porque as nossas crianças precisam ser protegidas, talvez, de um problema gravíssimo de saúde pública, que é o abuso sexual infantil. Essa vai ser uma grande luta minha no próximo ano, além dos projetos de lei que amplia a rede de proteção de mulheres, sobre os quais também eu estarei empenhada no próximo ano. Esperança e serviço são as palavras de 2021. Deputada Damaris Moura, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a senhora por ter vindo visitar os nossos novos estúdios, as novas instalações. Até um próximo programa que a gente possa estar junto de novo para falar aí do seu mandato. Obrigada, Guga. Desejar um feliz ano novo para você, para todos da Rede Alesp. Agradecer mais uma oportunidade de compartilhar um pouco das nossas ações aqui no Parlamento nestes últimos, nem 2 anos ainda de mandato, não é, Guga? Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos os que nos assistem e, claro, um feliz ano novo para todo o povo de São Paulo que nos ouve neste momento. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Esta foi a deputada Damaris Moura no nosso bate-papo parlamentar de hoje. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, vai lá, Rede Alesp, tem acesso a todo o nosso conteúdo. Este e outros programas estão lá, você pode conferir, ver e rever. Até o próximo encontro. Valeu!